Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da Udesc ESAG sobre mobilidade estudantil. Oi, pessoal, eu sou a Júlia Rabelo, bolsista do podcast Intercâmbio. Eu tô hoje aqui no lugar do Carlito Costa, que ele tá com uma tosse um pouco chata e ainda tá com a voz esquisita. Mas mesmo assim deu tempo dele gravar a entrevista do nosso episódio de hoje, que tá muito legal. Dessa vez a nossa viagem é lá pra Suécia, numa universidade muito show pra fazer intercâmbio. Então é isso, vem com a gente. Olá, pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá, pessoal, a gente vai conversar agora então com a Daniela Souza Ferreira. Ela é estudante de administração na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e no semestre passado ela teve uma experiência muito bacana de intercâmbio na Universidade de Jönköping, na Suécia. Dani, bem-vinda aqui ao podcast Intercâmbio. Um prazer estar aqui para falar com vocês. Você conseguiu fazer esse intercâmbio lá, fazer um semestre do teu curso lá em Jönköping, na Suécia, com bolsa, com a bolsa do governo sueco, né? Explica um pouquinho como é que foi isso. Isso. O governo sueco ele oferta uma bolsa que se chama Linus Palm e a gente tem um professor representante aqui na UDESC, que é o professor Giovanni Medina, e ele fez um processo seletivo ali com alguns alunos para selecionar 2 pessoas para serem contempladas e fazer o intercâmbio de um semestre lá na Universidade de Jönköping. Então essa bolsa do governo sueco deve ter te ajudado muito, porque não é barato viver na Suécia, né? Como é que era lá? Não, realmente, essa bolsa, ela é bem bacana mesmo. A Suécia é um país caro, então a bolsa é pensada nisso, ela contempla a moradia, né, o aluguel, o dinheiro para o transporte, deslocamento dentro da cidade, também alimentação e deixa uma reserva para o lazer ou alguma coisa que você precise comprar roupas lá para o frio de lá, né? E realmente, se não fosse ela, não teria condições. A Suécia, gente, é um país bem caro, é uma diferença bem grande, assim, de preços em tudo. E aí, como é que foi o preparativo para você ir? Assim, você teve algum apoio? Porque você me disse que nunca tinha saído do Brasil. Você teve que ir atrás do passaporte, visto, essas coisas. Como é que foi? É um processo burocrático bem chatinho, mas que com auxílio a gente consegue fazer tranquilo. E no nosso caso foi muito facilitado por conta do documento que a universidade entrega para a gente, né? Que é o documento da bolsa, explicando, o aluno tal está contemplado pela bolsa tal. E com esse documento, você faz o upload lá no site da migração, e isso já facilita praticamente em 98% o processo, porque eles sabem que você está indo para estudar com aquela bolsa. Então, Como é que foi a tua chegada lá na Suécia, Dani? Conta assim, o que você encontrou quando chegou lá? eu cheguei lá no outono, né? Era outono, inclusive o semestre chamava, né? O semestre de outono. Tava um friozinho, tava chovendo, mas tinha dias de sol também. Eu ainda peguei, acho que alguns dias do finalzinho do verão ali, sabe? Sei lá, 5 dias de final de verão. Então, teve dias de sol, a mudança não foi tão drástica, tão impactante, saindo assim de um para o outro. E consegui ir me adaptando devagar, o tempo foi ficando mais frio, né? Mas ali pro final, em dezembro, cheguei a pegar até -13, -10, nessa faixa aí, tava bem complicado, bem difícil mesmo. E aí, como é que é a cidade lá onde você ficou? Conta um pouquinho como é que é viver lá na Suécia. Então, Jönköping é uma cidade linda demais. É linda, ela é pequenininha assim e você consegue se deslocar muito fácil por ela, tanto a pé quanto de ônibus. Você tá em qualquer lugar assim em 10, 15 minutos. O transporte público é muito facilitado. Até para quem é de fora e tá lá, tudo é muito bem sinalizado, né? Dentro do ônibus tem as paradas, você consegue entender por ali. Nos pontos de ônibus na cidade tem os mapas, tem tudo explicadinho.
Então, você não fica à mercê de ficar perguntando para as pessoas tanto assim. Eu gostei demais da mobilidade lá, demais. Você consegue se deslocar e tem vários pontos muito bonitos para você simplesmente ficar lá curtindo, tirar foto. Tem o lago, tem a pontezinha lá que é perto da universidade. O campus também é muito legal, bem bonito. Tem bastante natureza, né? Tem a arquitetura bem estilo europeu também. Eu acho muito linda. Como é que foi a tua recepção lá? Você se sentiu bem recebida na universidade? Como é que foram os primeiros dias lá? A gente teve bastante coisa da universidade que foi digital. Então, por exemplo, várias reuniões, as reuniões de boas-vindas de calouros e tudo mais. Foi tudo muito no online no início. Só que eles também fazem o kickoff, né? Que é para receber os novos estudantes e ainda bem, né? Eles fizeram um kickoff presencial. Basicamente uma semana inteira de muitas atividades com todos os alunos. Tem uma organização estudantil lá. Na verdade, tem várias organizações estudantis que participam do kickoff, recebem os alunos, fazem atividades. E foi incrível. Foi uma semana que assim você realmente se integra, se sente acolhido, principalmente porque você vai estar lá caído de paraquedas, sozinho, sem conhecer ninguém. Só que não é só você, né? Tem outras pessoas que estão na mesma situação, vindas de outros países, e aí você consegue fazer amizade ali. À noite sempre tinha bar, tinha saídas, então se não fizer amigos, alguma coisa tem. Não tem como não fazer amigos nessa primeira semana. Falando em fazer amigos, você teve que aprender sueco lá para conversar com o povo? Não? Como é que foi? Não, graças a Deus não. Sueco é uma língua extremamente difícil para mim. Eu não consigo pronunciar as coisas, eu acho. O que se ouve falar do pessoal sueco, do povo sueco, é que eles são pessoas fechadas, eles não são muito amigáveis, assim, eles são legais, mas fechados. E eu sei que parece contraditório, mas eu entendi isso estando lá. Eles são, sim, muito receptivos, eles são gentis, eles são cordiais, eles são muito legais. Eu tive contato com os suecos ali durante o kickoff, né? Alguns que organizavam as atividades. E eles realmente são muito legais com você, eles te tratam muito bem. Mas, assim, questão de amizade, como a gente conhece, esse laço de amizade, é bem difícil fazer com eles. As turmas em que você estudou, tinha gente assim de todo lugar? Sim, nossa, a Nyanshop University, ela é muito internacional. Inclusive, ela é mais famosa justamente por esse aspecto. E na minha turma, em todas as aulas, tinha muita gente de todos os lugares, assim. Tinha francês, tinha alemão, tinha chinês, japonês, tinha muito sueco também. Era muito fácil você se sentir bem, porque você via que não era só você que era de fora ali. Isso deve ter um impacto assim importante na tua experiência, né? Como é que foi para você? Nossa, realmente, assim, você vê as diferenças culturais. Eu fiz amizade com pessoas de diversos países diferentes. E é engraçado você notar as diferenças, como essas pessoas se comportam, como elas te recebem, como você tem uma amizade diferente com cada uma, por exemplo, sabe? Mas se tinha uma coisa que unia todo mundo, eram as festas. e Sempre, né? É a as linguagem festas, universal, né? Universidade, nossa, festa. e os esquentas. E também a universidade tem, né, um bar barra balada. Ele é só universitário, então só pessoas da universidade podem acessar. Então ali era o point que todo mundo se reunia para dançar e ali você via as pessoas se soltando mais. Então a questão de amizade ali era ótimo para você fortalecer os laços de amizade, conhecer gente nova. Eu fiz muitos amigos ali. Conta um pouquinho para a gente como é que era a universidade lá, assim, mais em termos de estrutura mesmo da universidade, como eram as aulas, qual foi a tua impressão lá? A universidade eu achei ela muito organizada, eu achei a estrutura dela muito bonita. É separado ali os prédios, né? Eles têm os prédios coloridos, então cada um oferece um ambiente bem diferente. E baseado nisso, os alunos têm uns macacões, né, que se chamam os overalls, que a gente veste ali, inclusive para ir para essa balada, vai vestido no macacão.
e você vê várias cores diferentes de macacão, né, de acordo com o prédio que aquela pessoa estuda. Então, eu acho que é muito legal essa visão. Você olha as pessoas andando no campus, assim, elas não estão de macacão, elas estão de roupa normal. E quando você encontra em algum evento, alguma coisa, daí já está usando macacão, e aí você consegue conversar com essa pessoa, desenvolver algo a partir disso. Então, eu acho tudo muito organizado. Eu gosto muito da ideia que eles trouxeram, sabe? Desse esquema de cores e de trazer esse sentimento de pertencimento para os alunos. A biblioteca também é incrível, muito linda, bem equipada. Você vai lá, é um ambiente muito bom para estudar. Tudo muito tecnológico. Eu achei também, tem laboratórios muito bacanas dentro da universidade, salas de aula no geral, sabe? É um ambiente muito bem preparado para receber todo mundo, para estudar. É simplesmente lindo. E todas as aulas também são em inglês, todas que eu fiz foram em inglês. E os professores, eles sabem falar sueco, mas eles fazem o inglês ali de um jeito que a gente também consiga entender, mesmo que não tem nem o sueco nem o inglês como língua materna. Então, o ambiente de estudo é bem favorável, assim, e receptivo, né, para estrangeiros. Em relação às aulas que você tinha no Brasil, aqui na faculdade, e as aulas que você tinha lá, você sentiu muita diferença? Teve alguma dificuldade de adaptação? Então, o modelo de estudos lá, ele é um pouquinho diferente. Porque, por exemplo, eles fazem mais pausas durante as aulas. Então, você teve 30, 40 minutos, eles dão pausa de 10 minutos. Eles têm bastante interação professor-aluno. Muitos professores traziam quiz ou realmente interagiam muito com os alunos. E também eles têm uma integração bastante legal de aulas práticas com a matéria em si, com a matéria teórica. Então, por exemplo, eu fiz um curso no prédio de administração, né, que foi um curso de empreendedorismo. Então, a gente teve um projeto ali, um trabalho, em que a gente teve que, basicamente, abrir um negócio e colocar o conhecimento teórico em prática. Então, a gente teve que desenvolver um produto, vender o produto, né? Então, foi muito bacana, foi um exemplo, assim, uma feira, teve uma feira para você expor o seu produto e você ter aquela convivência toda com os teus colegas, ver os outros grupos, o que eles apresentaram. Então, lá, cada matéria, você tinha uma parte prática. Então, isso era muito legal, essa união. Eu acho que deixa a matéria muito dinâmica, não tão cansativa, e traz outras formas de avaliação também para o aluno, né? O que você trouxe de volta na bagagem desse intercâmbio lá na Suécia? Nossa, quem não volta com uma bagagem, quem não volta com uma pessoa diferente de uma experiência dessas, né? Olha, eu aprendi bastante coisa lá. Eu aprendi muito sobre a vida, muito sobre o outro, muito sobre mim, sobre outras culturas, óbvio, né? Então, eu acho que teve um grande peso, principalmente no meu autoconhecimento, em me colocar naquela situação. Claro que toda viagem envolve perrengues, né? Então, naqueles momentos mais desafiadores, eu aprendi muita coisa, aprendi sobre mim, aprendi sobre como eu me relacionava com o mundo, sobre minhas reações. Em questão de amizade também houve muitos aprendizados. Eu conheci pessoas que me trouxeram muitas coisas boas, tive muitos momentos incríveis e eu diria que eu voltei uma pessoa mais autoconfiante, sabe? Mais certa de mim mesma, de quem eu sou, do que eu gosto, do que eu quero, do que eu não quero, de limites, de futuro que eu quero para minha vida. Então, eu voltei pensando que eu não vou mais ter uma atuação passiva em relação à vida, sabe? Porque chegando lá, você tá sozinho, você não consegue ninguém, você tem que fazer as coisas, você tem que se jogar, você tem que ser mais ousada, você tem que ir fazer amizade, você tem que ir fazer aquilo. Então, eu quero manter isso aceso em mim, sabe? Eu voltei para cá com essa postura ainda mais forte de iniciativa, de ir lá e fazer, de não deixar obstáculos ou medos atrapalharem, de não deixar coisas desnecessárias assim na sua vida, te tomando tempo, energia, atenção.
tive muito aprendizado em relação a isso. Profissionalmente falando, eu acho que viver essa experiência e principalmente me jogar tanto no inglês, porque eu nunca tinha feito um curso de inglês, né? Eu aprendi inglês sozinha e eu nunca fui aquela pessoa super confiante no meu inglês, confiante de que eu conseguiria me relacionar com as pessoas, confiante de que eu conseguiria me dar bem nas disciplinas. Eu fui com bastante medo, eu fui morrendo de medo, na verdade. Não só dessa questão do inglês, mas tipo de tudo, né? Porque é uma pessoa que nunca tinha saído e... Nossa, ali eu percebi e eu tive essa lição de que, sim, eu sou capaz de fazer coisas difíceis, sabe? Todos somos, na verdade, todos somos capazes de fazer coisas difíceis. E me colocando nessa situação, me colocando lá para falar inglês, para estudar inglês, para entregar trabalhos em inglês, eu voltei também com uma visão profissional minha de, tipo assim, não, eu realmente sou boa, sabe? Eu não vou aceitar pouco, eu não vou aceitar isso, não vou aceitar aquilo, eu sei o meu valor, eu sei que eu consigo entregar o melhor, eu não vou ter medo desse desafio, sabe? Então, em questão do profissional, eu acho que me deu também essa questão da autoconfiança e de valorização como pessoa, né, e como profissional. Além de agregar, claro, os conhecimentos, eu posso dizer que sim, eu fui no intercâmbio, sim, eu convivi com diferentes culturas, diferentes pessoas, e sim, eu me virei quando tudo estava dando errado. Então, acho que é muito legal isso. A gente volta com mais ferramentas no nosso cinto de ferramentas, né, que a gente carrega com a gente. Muito legal. A gente está chegando ao fim da entrevista. A gente conversou com a Daniela Souza Ferreira. Ela é estudante de administração aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina. Ela falou para a gente sobre a experiência de intercâmbio que ela teve no semestre passado na Universidade de Jönköping, na Suécia. Ela foi para lá com uma bolsa de um programa do governo sueco, né, um programa chamado Linus Palm, que é uma bolsa bem legal, assim, que te dá uma tranquilidade ali para passar todo o período de intercâmbio ali, sem se preocupar com o custo de vida, que é alto na Suécia e tal. Uma experiência que ela conseguiu aqui por meio da própria UDESC, da universidade onde ela estuda, né, por meio de um professor, Giovanni Medina, que participa desse programa. Dani, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Imagina, foi um prazer. Como pessoa que estudou em Jönköping, agora eu tenho o dever, inclusive, de propagar essa experiência, de compartilhar tudo sobre a universidade para que mais pessoas queiram ir lá estudar, conhecer, visitar, enfim, gente, se puderem, sério, façam. Escolham a Suécia, escolham em Jönköping University, porque é perfeito e vá preparado sabendo que você vai deixar parte do seu coração lá. Todo mundo que quiser saber mais sobre a universidade, sobre a cidade, sobre a experiência, pode entrar em contato comigo. Vou deixar o meu @, o meu Instagram aqui, tanto no áudio quanto na divulgação do post, é @Dani Souza, Dani com 2 N's e um E no final, Danie. E é isso, caso queira conversar, eu estou muito disponível. Deixei muita coisa de fora aqui que eu não tinha como falar, né? Toda a experiência em um episódio curtinho. Mas é isso. Obrigada aí pelo espaço. E antes de encerrar, a gente lembra que você também pode ouvir todos os nossos episódios do podcast Intercâmbio no seu aplicativo de áudio preferido. A gente está lá no Spotify, na Apple, no Google Podcast, no Audible, Amazon Music e até mesmo no YouTube. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá a gente, @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi por lá também. Repetindo, o Instagram é @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.